Gente, o CNN 360 já começa daquele jeito, com informação urgente e de ampla repercussão que nós vamos fazer aqui no 360 ao longo do dia diante dos seus olhos sobre esse assunto. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo arquive ações que foram iniciadas contra o presidente Jair Bolsonaro e aliados do governo em função das apurações da CPI da pandemia. Atenção, a Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo arquive as ações contra Bolsonaro e seus aliados instauradas por conta das investigações da CPI da pandemia. É informação da dupla Gabi, Gabriela Coelho e Gabriel Irabaase. Os dois aqui são só gols. A notícia já está no site da CNN, a apuração da Gabriela Coelho e do Gabriel Irabaase. A prioridade aqui é notícia nova e eu já vou trazer o Yuri Pita, a Renata Agostini e o Leandro Rezende para que a gente possa juntos aqui entender qual é o tamanho do problema. A Renata está aqui perguntando, gente, é possível ter a amplitude ainda? Que tipo de ações? São todas as que foram iniciadas ou não? Não, Rê, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que saiu manifestação da Procuradoria-Geral da República pedindo que ações contra Bolsonaro e seus aliados, ou seja, ao que me parece, o ex-ministro Eduardo Pazuello que ontem foi uma figura elogiadíssima, né? Na convenção do PL, foi aplaudidíssimo. Sob a gestão de Pazuello, morreram mais de 200 mil brasileiros e a vacina chegou mais tarde no Brasil do que no resto do mundo. Eu começo com você, Yuri. É uma sinalização, a PGR lá atrás, quando os integrantes da CPI da pandemia levaram os seus achados à Procuradoria, a Procuradoria já disse que não estava num formato, digamos, suficientemente adequado, justo, bom, para que se pudesse, né, dar seguimento às apurações. E agora, segundo a informação da Gabriela Coelho e do Gabriel Irabaase, a PGR se manifesta, então, contra o andamento desses processos contra Bolsonaro e seus aliados. Começo com você, Yuri. Oi, Dani, boa tarde para você, Leandro, Renato, para quem nos acompanha no 360. E acho que vale relembrar todo o histórico ali que houve em relação a como Augusto Aras lidaria com as questões levantadas pela CPI da pandemia, seja porque isso foi objeto da sua sabatina no Senado, na qual ele havia inclusive afirmado que teria ali um prazo para trabalhar, para fazer ali o que considerava pertinente. Esse prazo não chegou a ser cumprido naquela época. Depois que houve a entrega do relatório formalmente, após o fim da CPI da pandemia, também houve uma nova carga de cobrança, mas no fundo, esse tipo de decisão acaba não sendo surpreendente. Imaginava-se que a PGR, que o procurador tomaria algum tipo de caminho, já encontraria alguma alternativa para que aquelas questões levantadas pela CPI não prosperassem de forma tão contundente no âmbito do judiciário. Houve o desgaste político, sim, uma série de informações importantes e relevantes foram levantadas pela CPI da pandemia, mas da parte do procurador-geral não havia uma grande expectativa de que isso avançasse. A grande questão é saber quais foram esses caminhos, a gente conseguir detalhar o que alegou, quais são as argumentações da Procuradoria-Geral para esse pedido de arquivamento e qual a consequência que outros caminhos podem ter ou se há alguma alternativa a isso por parte dos senadores que fizeram parte da CPI da pandemia, que certamente não estão gostando desse tipo de decisão. Lembrando, né, que mês passado a PGR, na figura da Lindora Araújo, que é a número 2, de Augusto Aras, já havia pedido para o Supremo arquivar as apurações da CPI da Covid contra o líder do governo, Ricardo Barros. Então, você veja que é um processo que vai avançando dia a dia. Agora, segundo a Gabriela Coelho e o Gabriel Irabaase, a ação chega até o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Leandro, como o Yuri veio destacando, aí tem um histórico, né, de, digamos assim, a PGR apontando ali arestas que ela via no trabalho da CPI da pandemia, mas agora jogando por terra. E é importante a gente se aferrar a essa informação, porque foi na CPI da pandemia que começou como uma coisa meio, vamos investigar o quê? O que está acontecendo, né? Mas você chegou a relatos com áudio, com gravações, com depoimentos, com prisão por conta de uma revelação feita aqui no CNN 360, os primeiros relatos de corrupção grossa ou tentativa de corrupção no Ministério da Saúde na
compra de imunizantes. Vamos lá, Dani, boa tarde para você, Yuri, Renata e todo mundo que está com a gente aqui no 360. De fato, foi na CPI da pandemia que a gente tomou ciência de dois processos ali muito controversos de tentativa de compra de vacinas, um que mobilizava um policial militar de Minas Gerais, que teria acesso aos altos escalões do Ministério da Saúde, depois aquele outro que teve como protagonista o deputado Luiz Miranda, da vacina Covaxin, que foi uma das primeiras contratadas pelo governo federal e que, enfim, era uma vacina também controversa, que também não era aplicada nos principais países do mundo, né? Então, você teve, né, acesso a esses dois esquemas importantes de corrupção com uma série de personagens que durante meses a gente se acostumou a acompanhar aqui na programação da CNN. A CPI da pandemia trouxe muita coisa, trouxe muita informação sobre, por exemplo, o que aconteceu no Amazonas em janeiro de 2021, no Amazonas em que brasileiros como nós morreram sem ar com a crise do oxigênio por lá, numa ação lá no Amazonas que, por exemplo, o Pazuello foi denunciado junto com outras pessoas do estado do Amazonas, Pazuello, ex-ministro da Saúde, por suposta negligência, né, no fornecimento do oxigênio lá no Amazonas. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, mas a Justiça do Amazonas acabou por inocentá-lo desse caso. Ou seja, na prática, né, a decisão é de maio, estou olhando aqui, a decisão é de maio desse caso do Amazonas, da Justiça Federal, em que o Pazuello e outras várias pessoas foram denunciadas pela crise do oxigênio. E acabou que, no fim das contas, o que a Justiça decidiu é que a culpa da morte de brasileiros por falta de oxigênio e aquela confusão toda por falta desse suprimento fundamental era culpa de ninguém. Então, não tem ainda um fim para esse caso, por exemplo, do Amazonas, que foi um dos mais importantes que a CPI da pandemia trouxe. No limite, né, a gente vai, claro, ter mais informações sobre o que está dizendo a Procuradoria-Geral da República. É fato que, certamente, Omar Aziz, Randolph e Renan Calheiros vão se manifestar sobre essa manifestação da PGR, porque esse trio de ferro da CPI da pandemia e o procurador Augusto Aras estiveram, né, em lados opostos durante todo o tempo. Não é demais lembrar, estou procurando, achei aqui, o Aras nos concedeu uma entrevista aqui em fevereiro na CNN dizendo que a CPI da pandemia não apresentou provas, né? Então, era um prenúncio do que estava por vir, que está começando a vir agora com essa manifestação da PGR que a gente vai detalhar. Gente, eu trago aqui para vocês algumas questões já claras agora no texto da Gabriela Coelho e do Gabriel Irabaase, né? Foram dois processos, né, que tratam ali, dois casos que tratam especificamente do presidente e de seus aliados, segundo a apuração da Gabriela Coelho e de Gabriel Irabaase. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo arquive ações contra Bolsonaro e atuais e ex-membros do governo, além de congressistas. A Gabriela traça um histórico, ela e o Gabriel Irabaase. Em novembro do ano passado, a PGR, com base nos achados finais da CPI da pandemia, enviaram ao Supremo 10 pedidos de providências, ou seja, apurações preliminares, a partir do que a CPI da pandemia havia apontado. O órgão, então, a Gabriela aqui conta, né, recebeu esse documento, o relatório final da CPI da pandemia, no final de outubro do ano passado. O primeiro pedido de arquivamento feito pela PGR, ambos assinados pela Lindora Araújo, número 2 de Augusto Aras, pede o arquivamento do crime, suposto crime de infração de medida sanitária que tinha o presidente como alvo. O presidente era acusado de ter descumprido determinações do poder público que foram dadas para impedir a propagação ou mesmo induzir a propagação da Covid-19. Tais como andar de máscara. Bolsonaro foi multado diversas vezes por andar sem máscara, tais como, né, induzir aglomerações ou não, tudo isso que era contra a recomendação das autoridades sanitárias foi feito pelo presidente. E aí a Lindora diz o seguinte: com relação ao desrespeito a algumas medidas de proteção, como o uso de máscaras, o texto normativo, ou seja, a lei, evidencia a proporcionalidade e a suficiência da imposição de multa para eventuais desrespeitos, ou seja, não precisa acusar penalmente, crime, basta multa. Eu peço para trazer aqui o Yuri Pita, para que a gente possa seguir avaliando esse pedaço. Pode ser só o Yuri,
Meu querido, isso, obrigada. Yuri, ela aqui diz, olha, a multa, e Bolsonaro foi multado em estados como São Paulo por fazer motociata, tudo sem máscara, a multa é o suficiente, não há necessidade, como exposto, de se recorrer à severidade penal. É? Pois é, essa é a questão de se de fato caberia uma ação penal contra o presidente da República, e aí lembrar também é importante de esclarecer por que no caso de um presidente da República, quando há uma suspeita de cometimento de um ato, de uma infração penal no decurso do mandato, é necessário não só a apresentação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral, mas de uma autorização do Congresso Nacional para que essa denúncia prossiga no âmbito do judiciário. Então, a gente estava ainda numa etapa inicial da Procuradoria avaliando se era o caso de ter havido o cometimento de crime ou não, e por isso a Procuradoria-Geral, a subprocuradora Lindora Araújo, se posiciona dizendo que não, que o que ocorreu é uma infração administrativa. Agora, a gente sabe que não foi só aqui em São Paulo, em algumas outras localidades, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser multado, por exemplo, por essa questão do não uso da máscara ou por provocar aglomeração, e essa multa provavelmente nem sequer foi paga, ou mesmo que tenha sido paga, é uma punição ínfima para o impacto social e político que ela pode ter e para o quanto reverbera uma ação tomada pelo presidente da República. É diferente qualquer cidadão deixar de usar máscara naquele momento em que havia essa multa e o presidente da República, com toda a exposição que ela tem. De qualquer modo, o que a gente percebe nisso, quer dizer, vem ali essa série de ações, com cada uma com as suas próprias argumentações e também se referindo a outros personagens importantes do enfrentamento da Covid por parte do governo federal e trazendo à tona mais uma vez todo esse conflito federativo que houve entre governo federal e governos estaduais e que a gente sabe que causou uma série de problemas de impactos e custou a vida de brasileiros e brasileiras no enfrentamento dessa pandemia. Mas, né, quando o Leandro Rezende puder vir aqui, a gente traz ele também, Edu. Só o Leandro, Renata continua lendo aqui a papelada. Ela trata ainda, né, uma segunda ação, são duas ações. Essa primeira a respeito de eventual punição do presidente por ter desobedecido publicamente e infringido determinações para a contenção da Covid. Ela acha que a multa é o suficiente. A segunda ação propunha uma investigação sobre crime de epidemia majorado pelo resultado de morte. Tem como alvos Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, Eduardo Pazuello, Elcio Franco, Braga Neto, Heitor Freire, Hélio Angotti e Osmar Terra. E aí eu acho que tem a ver com a disseminação de informações, Leandro, que divergiam da melhor publicação médica, né? Falando muito especificamente a respeito de medicações ineficazes. O que diz a Lindora, né? Considerando-se a ausência de indícios mínimos para se afirmar que o presidente da República e os demais indiciados teriam incorrido em qualquer prática delitiva no contexto em questão, não se verifica a existência do interesse de agir apto a ensejar, ou seja, a levar à continuidade desse processo. Exauridas, constata-se que os fatos não ensejam instalação de inquérito, contém elementos informativos capazes, bababá. Basicamente, ela diz que não tem justa causa para acusá-los, Leandro. Vamos lá, Dani, vou fazer um comparativo aqui entre o que nos reportam Gabriela Coelho e Gabriel Erabaase com o que está no relatório final da CPI da pandemia. O relatório final da CPI da pandemia atribui ao presidente Jair Bolsonaro 9 crimes. São eles prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Pelo que a gente consegue depreender aqui desse texto e das informações que a Lindora Araújo, né, remeteu ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro sugere à PGR não cometeu o crime de infração de medida protetiva, esse crime de epidemia, charlatanismo e prevaricação. Pelas minhas contas aqui, dos 9 crimes que foram atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, a PGR diz que o presidente
presidente não deve responder a 4 deles, pelo que eu consegui fazer as contas aqui. Tem outros que provavelmente a PGR vai se manifestar ainda em breve, mas não deixa de ser importante, porque pegando o que a gente estava acompanhando ali no final da formulação do texto do relatório da CPI da pandemia, havia muita discussão entre os senadores sobre o que colocar de crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Havia divergência dentro daquele grupo que tocou, de fato, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E foram, no fim das contas, 9 crimes atribuídos ao presidente, e a PGR diz que o presidente não deve ser sequer investigado por pelo menos 4 deles, né? Esse, por exemplo, de charlatanismo era um que pegou bastante ali no debate entre os senadores para colocar esse crime de charlatanismo contra o presidente. Epidemia, resultado morte também, porque são tipos penais que não são muito simples de você provar e explicar que alguém cometeu esse crime. Mas o que já dá para a gente começar a tentar entender mesmo, né, o que a Procuradoria-Geral da República está dizendo ao Supremo Tribunal Federal é de que eram 9 crimes imputados ao presidente, pelo menos 4 deles aqui, se eu não estou enganado, mas 4 deles a PGR já dizendo que o presidente não cometeu, não deve ser investigado por isso, Dani. Tem dois encaminhamentos que não são por arquivamento imediato, mas também nenhuma mega pancada para tomada de decisão. Vamos ver aqui, né? Com base na CPI, está chegando agora aos poucos os documentos e a gente vai lendo a íntegra aqui. Trata-se de procedimento por qual a CPI, a Procuradoria tentou buscar dar impulso às conclusões do relatório quanto à prática de prevaricação pelo presidente, com ajuda, né, do ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, o Elcio Franco, que era ex-número 2, né, da Saúde, e do atual ministro Marcelo Queiroga. Esse apontamento foi feito por meio da CPI da pandemia, né, dizendo então que esse tem a ver com os irmãos Miranda, né, aquela denúncia de que teria havido a prestação de informações a respeito, né, de uma eventual pressão para se contratar uma vacina que acabou nunca chegando, né? Então, que os irmãos Miranda teriam feito essa denúncia ao presidente, ao Pazuello. O presidente teria falado para o Pazuello dar uma olhada, o Pazuello falou com o Elcio, ninguém viu nada. Vamos ver o que que é um suposto caso, né, de corrupção dentro do Ministério, de início, né, ou de pressão, direcionamento de compra dentro do Ministério da Saúde. Qual é a conclusão da Lindora Araújo? Olha o que ela diz aqui. Mandou dar uma olhada. Não. Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer a juntada do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito e requer o arquivamento desses autos, ressalvado o disposto, diz que não há elementos mínimos para adotar providência. Esse é um caso que fez muito barulho e é por isso que eu trago aqui e peço a ajuda do Yuri Pita. Oi, Dani, desculpa, eu estava relendo aqui também alguns dos outros trechos, porque se eu estou entendendo corretamente, nem todas essas ações, esse pacote de ações com arquivamento, nem todas têm diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Algumas têm outras autoridades que fazem parte do governo, mas de qualquer modo, foi tudo aí numa levada só e da Procuradoria-Geral e todas, pelo que a gente está vendo, assinadas pela subprocuradora Lindora Araújo. Inclusive, estava aqui conversando, por exemplo, ajudando aqui a entender com a Renata Agostini. Uma ação trata, por exemplo, da atuação do ministro Wagner do Rosário, da Controladoria-Geral da União, se ele teria cometido prevaricação ou não. E aí também já tem pedido ali da Procuradoria para que não haja investigação, para que seja arquivada. Lembrando que, por ser um ministro de Estado, Wagner do Rosário também tem a prerrogativa de foro para responder a uma eventual ação junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí aqui também nesse caso, porque no caso da CGU, a gente lembra inclusive que era a atuação da CGU nessas compras, principalmente no caso ali da Covaxin, se teria havido algum tipo de atuação ou não frente às denúncias que os irmãos Miranda ofereceram em virtude ali das supostas irregularidades naquele contrato para a compra da Covaxin. Gente, esse para mim me parece, né? O que ela diz aqui, a PGR, né? No caso concreto, esse processo foi instaurado para investigar, né,
o suposto crime de prevaricação. O que é prevaricação, né? É quando você é informado, servidor público é informado de um eventual ilícito e nada faz. Os irmãos Miranda foram ao presidente Jair Bolsonaro dizendo, olha, está havendo uma pressão dentro do Ministério da Saúde para a gente fechar um convênio com a Covaxin, né? Comprar essa vacina. A vacina que não veio, foi o primeiro contrato a ser fechado dentro do MS, ela nunca apareceu e a PGR disse que não há elementos mínimos de materialidade do crime de prevaricação. Todos os fatos, abre aspas, né, diz a PGR, todos os fatos apontados foram exaustivamente analisados e deles não se extrai prática delitiva imputada. Yuri. Pois é, e aí, de novo, acho que você fez um histórico importante, Dani, dessa questão do que seria a prevaricação e todo aquele histórico dos irmãos Miranda. E aí, importante a gente também destacar que aquela denúncia feita pelos irmãos Miranda, que o deputado Luiz Miranda e o seu irmão teriam ido até o presidente Jair Bolsonaro e comunicado dessa pressão para a compra da Covaxin, acabou gerando não só uma única ação contra o próprio presidente, mas também, por exemplo, essa do ministro Wagner do Rosário. E seguindo no detalhamento dessa lista aqui, de novo, tem uma série de elementos aqui, uma série de vários outros crimes que são colocados ali e que cada um acaba tendo a sua justificativa apresentada pela subprocuradora, mas o que a gente extrai aí, que é a questão relevante, é de que qualquer impacto, não só jurídico, mas político que pudesse haver sobre o presidente Jair Bolsonaro, nesse período aqui de reta final, ainda que a pandemia tenha deixado de ser um assunto mais quente, que mais preocupa os brasileiros, embora a gente ainda tenha alguma alta de casos da Covid, mas o fato das mortes terem se reduzido, isso deixou de ser a grande preocupação dos eleitores para esta eleição. Sem dúvida alguma, na campanha, uma série de ações e medidas que o presidente tomou ao longo do enfrentamento da pandemia vão ser recuperados pelos seus adversários. E a eventual, só o fato de tudo isso ser arquivado já dá uma justificativa não só jurídica, mas também política para o presidente poder se esquivar e dizer que, olha, não foi cometido nenhum tipo de ato ilícito, nada que foi considerado ilegal pelas autoridades no enfrentamento da pandemia. Vira uma discussão política de quais seriam as estratégias a serem adotadas para o Brasil ter enfrentado a Covid-19 e quais autoridades agiram de forma mais ou menos correta ou de forma mais ou menos eficaz para evitar o número de mortes e evitar a contaminação da população de forma disseminada. Pois é, uma outra peça que a gente está lendo aqui, essa não foi arquivada, tem como alvo o presidente, Onyx Lorenzoni, Flávio Bolsonaro, o Ricardo Barros, líder do governo, o Eduardo Bolsonaro, o Osmar Terra, a deputada Bia Kicis, a deputada Carla Zambelli e Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior. Nesse caso, eles são acusados de incitação ao crime. Na época, até a deputada Carla Zambelli entrou, então, com habeas corpus, dizendo que queria ir falar na CPI e tal. Aqui, o Ministério Público atendeu o pedido da Polícia Federal e prorrogou o prazo da investigação por mais 90 dias. Nesse segundo caso, então, a investigação não foi arquivada, ela foi prorrogada. Vamos dar uma olhada, então, agora numa terceira peça, essa endereçada ao ministro Nunes Marques. Essa tinha exatamente o indiciamento de Ricardo Barros, atual líder do governo, pela suposta prática de crime de formação de organização criminosa. Houve ali, segundo a PGR, né, uma série de diligências. Ricardo Barros apresentou a defesa, dizendo ali que não tinha qualquer tipo de participação. Vamos aqui para o final para entender aonde a PGR chega. Lembrando, né? Perdão, gente. O deputado Ricardo Barros, ele é acusado de ter trabalhado, né, para levar uma empresa para dentro do Ministério da Saúde. Foi o que disseram os irmãos Miranda, né? Nesse caso, o processo, a decisão é bem longa da Lindora. Pronto, seguiu o prosseguimento das apurações, mas na primeira instância. Então, essa aqui é a que também contra Ricardo Barros, que é o acusado de tentar ajudar a Covaxin a entrar ali dentro do Ministério da Saúde. Nesse caso, segue a investigação, mas na primeira instância. Vou trazer mais uma aqui, eram 10 pequenos casos, né?
Nesse aqui, por exemplo, tem a ver com o Wagner Rosário, também por prevaricação. Tem a ver, claro, de novo, com esse caso da Covaxin, né, que dizendo que o atual controlador-geral da União não teria se mexido, e eu imagino que nesse caso aqui também tenha tido arquivamento. Quer ver? Vamos aqui ao final. Pronto, requer o arquivamento. Então, na Covaxin, eu volto com o Leandro, se a Renata estiver pronta para tratar desses pedacinhos de informação aqui, a gente já traz lá também. No caso Covaxin, não deu em nada a não ser para Ricardo Barros. Eu começo com o Leandro Rezende. Dani, fica claro que o caso da vacina Covaxin, ele foi um dos mais emblemáticos quando como a gente estava falando há pouco, da CPI da pandemia, né? E houve toda aquela pressão em cima do deputado Luiz Miranda para que ele dissesse quem teria sido o político que participou de alguma maneira das tratativas para levar os representantes da vacina Covaxin no Brasil até o Ministério da Saúde, até o Palácio do Planalto. Foi, no final das contas, o deputado Luiz Miranda acabou acusando o deputado Ricardo Barros, que, como a gente consegue depreender dessa série de informações que a Procuradoria-Geral da República trouxe há pouco, o Ricardo Barros continua, portanto, sendo investigado agora na primeira instância, né? Então, isso fica claro que Ricardo Barros continua sendo investigado, e esse encaminhamento, esse é um dos casos que também me chama a atenção, que é da prática, né, que o Ministério Público Federal pede, né, mais 90 dias para poder continuar as investigações sobre essa prática de incitação ao crime envolvendo aí tanta gente próxima do presidente Jair Bolsonaro, do seu filho, senador Flávio Bolsonaro, o outro filho, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, enfim, deputado Carlos Jordi, todo mundo ainda na mira do Ministério Público Federal.